primeira coisa que eu queria conversar com vocês é por que eu decidi fazer isso aqui, esse treinamento. Esse treinamento eu decidi porque desde outubro do ano passado Deus me deu uma paulada. Ele mostrou que eu era escravo do dinheiro. Em outubro do ano passado. E eu vou mostrar para vocês aonde que ele mostrou. Já é um ponto bem importante para você prestar atenção. Se você está com sua Bíblia, você vai abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 6. E nós vamos ler esse texto juntos. Aqui foi o impacto que eu tive, o primeiro impacto. E desde lá até hoje Deus tem falado comigo sobre essa questão de prosperidade, de como lidar com o dinheiro, segundo os padrões do reino. Nós vamos ler Mateus capítulo 6. A partir do versículo 19. E nós vamos ler até o versículo... É profético. No versículo 26 é: observem as aves do céu. Deus já mandou o som já. Vamos lá. Vamos lá. Ó, presta muita atenção, tá? Como é um treinamento, você não está numa pregação. Então você, o intuito é o ensino. Então nós precisamos de uma mente. A diferença de uma pregação para o ensino é que na pregação existe o contexto de quem está pregando, ele não tem a obrigação de ensinar, mas sim de liberar a palavra de Deus. O ensino, a sua mente precisa ligar os pontos, senão não vai fazer sentido. Então, eu vou falar, ó, isso está conectado com aquilo. Então, a sua mente ela vai indo conectar até que faz. Ah, entendi. Esse entendi é que é o poder, tá? Na hora que faz assim, entendi. Isso é quando o seu entendimento está se abrindo para o que está aqui. Tá? E foi esse, entendi, que aconteceu comigo em outubro. Ó, Mateus capítulo 6, a partir do versículo 19, Deus começa a falar de como lidar com o dinheiro. Tá? E um ponto importante que você precisa gravar existem mais ou menos 500 versículos falando sobre fé, textos, né? Mais ou menos uns 500 sobre salvação, mas mais de 2.000 sobre dinheiro. Então a Bíblia fala mais de dinheiro do que de salvação. E nós vamos entender por que isso hoje. Leia comigo, Mateus capítulo 6, versículo 19. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Agora presta atenção no 24 e no 25, são o ponto crucial. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Portanto, eu lhe digo, não se preocupe com sua própria vida, quanto ao que comer, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Ok. Todos esses textos estão falando de dinheiro. Nós vamos ler o 24 e o 25. Só o 24 e o 25 de novo, tá? Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Portanto, eu lhe digo, não se preocupe com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa?
Esses dois textos foi aonde a minha mente fez bum. Por quê? É uma palavrinha aí. É que aqui tem cada um tem uma linguagem aí na sua Bíblia, certo? Na linguagem NVI que eu estou lendo, quem tem linguagem NVI aí também? Ou nem sabe olhar a linguagem da Bíblia? Tá, deixa que eu leio mesmo. Ó, depois eu explico vocês isso daí de linguagem. A linguagem NVI, que é a nova versão internacional, a primeira palavra do versículo 25 é a palavra portanto. Foi essa palavra que explodiu na minha cabeça. Presta atenção. Deus está falando o seguinte, Jesus está falando o seguinte. Não dá para servir a dois senhores. Ou você serve a Deus ou você serve o dinheiro. Certo? Então ele coloca o dinheiro como um Deus. Porque existe uma fortaleza maligna que se chama Mamon, que ele está por trás do dinheiro. Então, essa fortaleza, ela usa o dinheiro para conseguir adoradores. Só que olha o que Deus fala, o que Jesus fala no versículo 20. Ele está ligando os dois versículos, ó, o 24 e o 25, e o 25 está respondendo o 24. Ó, não dá para servir a dois senhores, ou você serve a Deus ou ao dinheiro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Portanto, eu lhe digo. Você está vendo que está ligando. A gente tem que entender uma coisa. A Bíblia não foi escrita dividida em versículos e capítulos. O versículo e o capítulo ele veio por causa da edição dos homens, só que quem escreveu não dividiu em versículo e capítulo. É um texto só, certo? Então o que ele está querendo dizer? Não dá para você servir a dois senhores. Portanto, eu lhe digo, não se preocupe quanto ao que comer e o que vestir. O que ele está querendo dizer? Buscar primeiro o reino? Isso está lá na frente, ele vai falar isso lá na frente. Você não está errada. Mas nesses dois versículos, presta atenção. Ó, vamos não ler no quadradinho, vamos pensar. Não dá para servir a dois senhores. Ou você vai se dedicar a um, ou você vai se dedicar a outro. Portanto, não dá para vocês adorarem ou servirem a Deus e ao dinheiro. Portanto, eu lhes digo, não se preocupe quanto à vossa vida, quanto ao que comer, quanto ao que vestir, quanto ao que beber. O que ele está querendo dizer? Confiar totalmente nele. Provisão. Não ficar indo pela força do braço. Tudo que vocês estão falando está certo. Só que vocês estão trazendo a parte boa. Vocês estão trazendo como servir a Deus. Certo? Acreditar na provisão. Andar na força do braço dele. E tal. Só que se a gente trazer para ele está mostrando aí como que você serve o dinheiro. Como que você serve o dinheiro? Uma das formas, né? Sim. Mas a palavrinha que ele está usando aqui é muito importante. Eu vou fazer vocês pensarem, porque prioridade. Ó, leia o versículo 25 aí. Alguém. Quem lê o versículo 25 em voz alta, por favor? Tá certo? Tá chegando no ponto. A palavra é, portanto, eu lhes digo. Logo em seguida ele fala, não se preocupem. Certo? Qual que é o segredo? Quem se preocupa com dinheiro é servo dele. Essa é a questão. Mas, Abner, como assim? Tá. Quem essa semana se preocupou com uma conta que tinha que pagar? Quem essa semana se preocupou com, será que eu vou perder o emprego? Será que eu vou conseguir um emprego amanhã? Será que eu vou ter dinheiro para comprar a roupa da festa de não sei que dia? Será que eu vou conseguir ir para as férias quando eu tiver? Quem levanta a mão, quem se preocupou essa semana? Tá. É esse o poder de Mamon. Porque aquilo que você se preocupa toma a sua mente. E aquilo que toma a sua mente é seu Deus.
o que passa mais tempo na sua cabeça é o que você adora. Quando você se preocupa se vai ter dinheiro, e isso vai tomando conta de você, porque isso vai vindo aos poucos e vai tomando conta, vai tomando conta, vai tomando conta. Acabou. Você está servindo a quem? Ao dinheiro, porque você só pensa em como fazer dinheiro, como conseguir mais dinheiro, como ter uma nova renda, como ter uma renda, como ver um vídeo de como vender coisas e ganhar dinheiro. Aí quando você se preocupa com comer, vestir, beber, você a partir daí começa a ter ações para procurar dinheiro. Então, fala comigo, se você está tendo ações para procurar dinheiro, qual é a prioridade na sua vida? Dinheiro. Então, o dinheiro, aquilo que está em primeiro lugar, é, na verdade, o Deus que você adora. Por isso que lá no 6,33 ele fala, buscai primeiro o reino. O que quer dizer buscar primeiro o reino? Ele está falando, quando você tem o reino como prioridade, o resto você atrai. Por quê? Porque aquilo que você busca com prioridade é o seu Deus. É isso. Então, o que ele está falando? O que tem que ser prioridade na sua vida? O reino. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, a vontade deles para a sua vida, isso tem que ser prioridade. Mas na nossa, a linguagem do mundo, do humanismo, do cotidiano, é trabalhar mais, ter mais dinheiro. Como que eu vou cuidar do meu filho? Tem escola, tem isso, o carro e a gasolina não param de aumentar, a coisa no mercado não para de aumentar. Então isso vai crescendo, 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 crescendo. Quando você vê, você vive uma vida, da hora que você acorda, à hora que você vai dormir, preocupado, se vai ter dinheiro. Foi aqui que Deus me deu uma paulada, porque eu estava vivendo literalmente dessa forma. Se é que você dorme, né? E dorme e ainda sonha com dinheiro. Então assim, quando você se preocupa com o dinheiro, ele se torna o seu Deus. E o que a gente vai falar aqui, gente, algumas coisas você vai até pensar assim, tipo, mas não é possível viver sem se preocupar com o dinheiro. Não é possível. E não é só quem tem dinheiro, tá? Porque se você não se preocupa com o dinheiro só porque você tem dinheiro, ele continua sendo seu Deus. Porque ele que é a sua segurança. Entende? Ó, eu vou falar de novo. Algumas mentes fizeram assim, e essa é a parte boa, porque aí eu entendo se você está entendendo ou não. Quando eu falo não se preocupar com dinheiro, eu não estou dizendo que você não deve se preocupar com o dinheiro só quando você tem dinheiro. Você não deve preocupar com o dinheiro nem quando você não tem na conta. Como assim, Abner? Se você não se preocupa com dinheiro porque você tem 5 mil lá, vamos dizer, sua despesa de vida é 2 mil por mês. 3 mil, vai. 3 mil por mês. E você tem 5 mil na conta. Aí você pensa, eu tenho 1 mês e meio garantido. Então na sua cabeça é, 1 mês e meio tranquilo. Quem é a sua segurança? Deus ou dinheiro? O dinheiro. Então ele continua sendo seu Deus. Não é porque você tem ou não tem. Compreende? O mamon ainda está reinando nas suas emoções. Porque a sua segurança está no dinheiro que está na conta. Compreende? E esse ponto que é extremamente importante, porque quando Jesus vai continuar, no versículo 26, ele fala, observem as aves do céu. Presta atenção às aves do céu, hein? Elas não semeiam nem colhem, e nem armazenam em celeiros. O que quer dizer isso? Ou seja, elas não trabalham. Ou seja, não tem salário, não tem colheita para elas. E elas não armazenam, ou seja, elas não guardam dinheiro. E ainda assim, o Pai as alimenta. Aí ele fala, não é você mais importante que uma ave? Olha que pancada. Ele está falando assim, se você não tem dinheiro, se você não está trabalhando, se você está desempregado, você ainda assim vai ser provido. Olha aqui o poder da preocupação. Quando eu me preocupo se eu vou ter dinheiro, sabia que preocupação também é orgulho? Por quê? Porque você não confia em Deus. Você confia na força do seu braço. Se eu estou trabalhando, eu vou ter dinheiro. Então, ok, estou tranquilo. Meu trabalho, meu talento, meu dom está me dando meu dinheiro, minha empresa. Mas se eu não estou trabalhando, quem vai me dar dinheiro? Como que eu vou viver? Mas Deus falou que Ele ia te prover. Então, quando eu me preocupo, automaticamente, eu só não estou confiando na palavra, nem em Deus. Então, a preocupação, além de ser
a maior estratégia para te fazer servir ao dinheiro, ela também é orgulho, porque eu não confio na palavra de Deus. Eu não confio na provisão de Deus, eu não confio no sustento de Deus, eu não confio que Ele tem capacidade de me prover. Outra coisa, né? Às vezes você fala assim, não, eu confio em Deus, eu só não confio que Ele queira me prover. Então, talvez o problema é a sua imagem perante a Deus, que é assim, eu confio que Deus pode fazer, eu não sei só se Ele vai fazer comigo. Entende? Esse é poderoso, porque isso, o complexo inferior é muito grande na nossa humanidade. Então, assim, eu confio que Deus pode fazer, mas não sei se Ele quer fazer comigo. Não sei se vai fazer comigo. Com o outro ali, eu acho que Ele até faz. Mas comigo, não. Então, aí está um problema da sua imagem perante ao Deus que você é filho. Ok? Ficou claro esse ponto? Tá, pergunta sobre esse ponto. Por favor, vocês têm que ter pergunta. O pessoal da internet aqui. Pessoal da internet, pode mandar pergunta também. Se o intuito do trabalho é só o propósito, na maioria, mas não é só. Tem outros intuitos do trabalho que é muito importante. O próprio Deus ele fala, eu vou abençoar o trabalho das suas mãos. Existe um intuito importante no trabalho, mas ele não é a sua provisão. O grande problema é você achar que o seu trabalho é a sua provisão. Ele não é. Ele é uma forma que Deus usa de te prover, mas quem é a sua provisão? Deus. No momento que for o seu trabalho, você passou a adorar o seu trabalho. O seu trabalho passou a ser seu Deus. Show. Perfeito. Maravilha. Ótimo. Enquanto vocês vão se soltando para começar a fazer pergunta, eu vou terminar a minha experiência. Então, desde outubro para hoje, pra você ter ideia, minha digníssima esposa está aqui. Eu estava... O que acontece? Na internet, qual que era o meu trabalho? Eu tenho cursos de Bíblia, eu tenho mentorias, eu sou formado em coaching, tanto ministerial pelo Instituto Destiny como pela SB Coaching. Então, esse era o meu intuito. Eu ajudava pessoas a se desenvolver, inclusive dentro do meio evangélico. Só que eu descobri que mesmo eu pregando o evangelho, vendendo curso sobre Bíblia, o meu foco não estava no ajudar pessoas, estava no ganhar dinheiro. Por quê? Porque eu sou casado, porque eu tenho esposa, porque eu tenho casa, porque eu tenho aluguel, porque eu tenho gasolina. Isso era consciente para mim? Não. Só se tornou consciente depois que Deus me deu uma paulada na cabeça. Antes disso, não era consciente. Eu fazia as coisas e eu achava que eu estava fazendo para servir a Deus, porque eu estou pregando evangelho, porque eu estou fazendo, porque eu estou atuando. Mas, lá dentro do meu coraçãozinho, será que eu vou ter dinheiro amanhã? Eu tenho que vender mais curso. Eu tenho que vender mais, eu tenho que fazer mais live, eu tenho que fazer mais isso. Mas o intuito que me impulsionava não era ajudar mais pessoas, mas ter mais dinheiro. Compreende? Então, em outubro, quando Deus fez isso comigo, eu cheguei para a Maiara, sentei, ela pode falar depois, eu comecei a ler com ela. Falei, meu, olha isso aqui, olha isso. Eu fiquei, acho que uns 40 minutos, olha isso. Aí peguei as outras Bíblias, meu Deus, aí fui pegar uma Bíblia, tem uma Bíblia aqui, que depois eu vou mostrar alguns materiais para você, que é uma Bíblia da Vitória Financeira, que ela pega esses textos de dinheiro e ela vai esmiuçando, trazendo um estudo. E aí ela começa a falar que a preocupação toma conta da sua mente, ela se torna um Deus, ela se torna uma potência para Mamon. Eu falei, meu Deus, eu vivia por causa de dinheiro, tudo era por causa de dinheiro, tudo que eu fiz é com medo de não ter dinheiro. E eu comecei a ficar doido, assim, eu falei, não, mano, não. Tipo assim, na minha consciência, como eu me deixei cair nisso? Essa era a visão do Abner. Aí o que eu fiz? Parei tudo.
parei Instagram, falei, não vou fazer mais nada. Até o meu coração, não dá para fazer nada, porque perdeu o sentido. Perdeu o sentido. Eu estou fazendo tudo para ter dinheiro, mas espera aí. Não. Então, desde outubro, aí passei uns 30, 40, fui viajar com ela para casa da sogra, fiquei lá, só trabalhando no meu coração, só meditando no meu coração, trazendo a palavra para o meu coração, tentando trazer essa crença de que Deus é meu provedor e tal, tal, tal. E até hoje eu não tenho renda nenhuma. Até hoje. Vai fazer, nós estamos em julho, sei lá, 7 mais uns 10 meses. Que Deus ainda está trabalhando no meu coração para como eu vou fazer para ganhar dinheiro. Enquanto eu não estiver claro, eu não vou fazer nada para ganhar dinheiro. Mas, sabe, você não trabalha? Trabalho. Meu trabalho é pregar e ensinar o evangelho. É esse o meu trabalho. Depois nós vamos falar sobre isso. Sobre a questão de pregar e ensinar o evangelho. O que a Bíblia fala sobre os pregadores e aqueles que ensinam o evangelho. Mas eu não tenho nada que eu faça. Eu vou fazer isso e isso vai me dar dinheiro. Entende? Tipo, eu vou colocar a mão aqui e isso vai me dar dinheiro. Não. Não tem. E até agora, eu acho que eu vivi o meu momento mais próspero da vida. O mais próspero. É o melhor lugar que eu estou morando. Tipo assim, uma experiência para você ter ideia de como Deus ele trabalha. Nos detalhes. Quando eu estava num lugar que a Mayara já não aguentava morar lá. Não aguentava. Na verdade, ela nunca nem curtiu morar lá. Mas a gente estava já há 4 anos ali e não quero, decidimos sair. Quando a gente decidiu sair, eu sempre falava para a Mayara assim, eu tenho vontade de morar num lugar onde tem uma padaria na rua. Onde eu possa ir buscar pão de manhã. Todo lugar que eu morei não tinha. Não era, tinha que pegar carro para ir na padaria. Você não vai pegar carro de manhã para ir na padaria buscar pão. Você gasta mais do que... Aí eu falei, sempre tive essa vontade, tal. E comecei, vendi carro, aí queria baixar o custo. Queria morar num lugar tipo, muito mais barato. Não encontrei. Na fase que nós estamos, não dá para... Tipo, diminuir muito, porque já é a fase onde já começa a pensar em ter filhos. Não dá para diminuir tudo. Porque assim, ó, se você está com um padrão e também você começa... Eu quero diminuir tudo para sobrar mais dinheiro. Você ainda está servindo ao dinheiro, tá? É muito detalhes aí que você vê que você está servindo ao dinheiro. E aí, mudei para um lugar que é R$200 mais caro, o aluguel. Eu não queria mudar para um lugar mais caro. Eu queria mudar para um lugar tipo uns R$1.000 mais barato. É isso que eu queria. Eu queria, tipo, eu queria que minha redução de custo fosse absurda. Eu vendi o carro, consegui pegar um outro carro quitado, eu não tenho valor de prestação de carro, 1.0, gasolina, fico 2 semanas com a gasolina. Eu queria, agora eu vou mudar para R$1.000 mais barato, assim vou ficar sem custo de vida nenhum. No final não deu. Pesquisamos, meu Deus, lugar R$1.000 mais barato, os caras estavam atirando com a nossa cara, mano. Tá feio os lugares. Você entrava num lugar que você assustava. Você falava, meu Deus, como que esse cara tá cobrando esse valor nesse imóvel? Meu Deus. Enfim, não deu. Teve que ir para um lugar R$200 mais caro. Só que, olha, eu queria baixar o custo, certo? Eu queria baixar o custo. Olha como Deus sabe mais do que você. Eu mudei para um lugar R$200 mais caro. R$200 mais caro de aluguel. Só que eu moro na frente da padaria. Na frente, eu moro assim, tipo, a padaria é lá na mesa de som. Sim. Vou buscar pão. Bum, saio do prédio, passo do outro lado, padaria, volto. Do lado do mercado mais barato de Guarulhos. Padaria 24 horas. Do lado do mercado mais barato de Guarulhos. Aí eu comecei a... Só quando você entra que você percebe, certo? Aí eu fiquei 3 semanas, 1 mês, eu falei, mano, como Deus é embaçado, mano. Por quê? Eu não preciso mais comprar iFood. Por quê? Tô do lado do mercado, o mercado fecha 11 horas. Às vezes eu chego das orações, dos treinamentos aqui da igreja, chego em casa 10h20, amor, quero almoçar, vou descer no mercado. Eu desço no mercado, compro a mistura, subo, sento, pum, não preciso mais gastar com iFood, não preciso gastar gasolina para ir no mercado, nem para ir na padaria. Além de tudo, na minha rua, tem tudo. É a rua de Guarulhos, para quem conhece, é a rua Cachoeira. Tem tudo. Tudo eu vou a pé. Tudo. A minha renda diminuiu, o meu custo diminuiu muito, mesmo que eu fui dos R$200 mais caro de aluguel. Então, Deus ele preparou um lugar, ele falou, você quer baixar o custo? Tá bom. Mas não era da maneira que eu estava pensando, eu queria baixar o custo de aluguel. Ele me fez baixar o custo morando num lugar melhor. Até meu cachorro, quem tem cachorro aqui, levanta a mão. Seu cachorro já teve, alguém comprou um cachorro na pandemia? Não? Eu comprei um cachorro na pandemia, qual o problema? Eu vivia dentro de casa.
Quando começou a sair de casa, o cachorro pegou ansiedade de separação. Não sei se você já ouviu falar. Quando você sai, o cachorro fica... E aí quase tomei multa lá no prédio que eu estava, e tal, não sabia mais que lidar, comprei curso de adestramento, fiz um monte de coisa. Diminuiu, mas não resolveu. Mudei para essa casa, aí eu pensei, mano, vou contratar um adestrador, porque, mano, imagina, se primeiro mudou o vizinho saiu, o cachorro... Fala, os caras vai... Tem uma varanda lá, comecei a colocar o cachorro na varanda, aí eu percebi que acabou a ansiedade de separação. Eu saio, fico 4 horas, 5 horas fora de casa, o que eu faço? Eu deixava um gravador ligado para ver se ele ia latir. Depois ligava o gravador. Silêncio. Não sei porquê, cachorro, acabou a ansiedade de separação do cachorro. Tudo assim, ó, Deus trabalhou, tudo, nos detalhes. Até a ansiedade de separação do cachorro, Deus tratou. Só porque a gente estava, não, tranquilo, Deus vai fazer. Fique em paz, Deus vai fazer. E sem ter um trabalho específico onde me gere dinheiro. Então, assim... Isso aqui foi uma realidade que aconteceu, que está acontecendo na minha vida. Tem muita coisa para aprender? Muito. Tudo isso que você está falando aí, você vive? Não. E eu vou te mostrar que eu não preciso viver tudo para te ensinar. Ou você vai querer esperar? Você quer que eu espero? Eu espero mais uns 4, 5 anos para viver tudo, para depois eu vir passar para vocês. Mas Deus começou a falar de um jeito comigo sobre essa questão de... O que eu comecei a perceber? Que o dinheiro é... Mamon, na verdade, é Deus de maioria das pessoas, inclusive dos cristãos. É absurdo como se nós permitimos, nós somos governados pelo dinheiro. E hoje nós vamos quebrar esse governo total da sua vida, se existe, né? Nós vamos quebrar, e nós vamos mostrar que Deus sim, Ele é o nosso provedor. Vamos ver na palavra de Deus como Ele mostra isso. Vamos aprender como Cristo conquistou isso para nós, que é a maioria. Quando eu falo, Cristo conquistou prosperidade e riqueza na cruz para nós. Isso te dá um parafuso? Ó, pode ser assim. 3 tipos de pessoa. Sim, eu acredito. Outro tipo. Como ele fez isso? Eu entendo que na cruz ele venceu meus pecados, mas me dá dinheiro na cruz? Como ele fez isso? Às vezes você não está criticando, mas você não entende como ele fez isso. E terceira. Não. Ou fala igual a uns grandes teólogos que tem por aí. Deus, Ele morreu pelos seus pecados. Você quer dinheiro, vai trabalhar e vai fazer alguma coisa. Quem é você? A pessoa que acredita que Deus... E seja sincero, tá, gente? Vamos lá. Seja sincero. Quando eu falo, Cristo na cruz conquistou riqueza e prosperidade para você, como o seu coração recebe isso? Como ele fez isso? Como ele fez? Não, beleza, eu até quero acreditar, mas eu não entendo como ele fez isso. Quem dá um certo tipo desconforto? Dá desconforto. Eu acredito, só que eu tenho uma dificuldade no sentido, tá, mas como que eu vou acessar? Como você sabe, certo? É tipo acreditar, mas com dúvidas. Um ponto que você falou muito... Não, você falou um ponto que é muito importante. Nós vamos falar sobre fé hoje. E esse é isso que você falou, você trouxe um ponto crucial. Quando a gente acredita, porém, com algumas dúvidas. Que, na verdade, não acredita. Falta de fé. Não tem como acreditar com dúvida. Entende? A dúvida é uma descrença. E nós vamos perceber que nós vamos desconstruir o que é fé e o que é esperança. A maioria de nós só tem esperança. Não tem fé. E aí? Que tipo de pessoa você é? Eu acredito sim que Cristo conquistou uma riqueza na cruz por mim. Só que eu não sei explicar. Ou eu não consigo acreditar ainda, me gera um certo desconforto. Quem é você? Oh, show, maravilha. Perfeito. Isso é bom. Agora, o melhor você vai ter hoje, que é saber explicar o porquê. Mas por que saber explicar o porquê é bom, Abner? Porque no momento de crise, se você não sabe como, gera dúvida. Mas será que é real mesmo? Eu não estou vivendo. Mas quando você sabe como, biblicamente, mesmo na crise, você se mantém firme.
com aquela duvidazinha, né? Isso é importante. Isso que você falou, eu falei com a Mayara alguns dias atrás. Eu estava lendo um livro, que é o do Provisão do Céu, que esse treinamento aqui, já te falo, tá aí. Pega isso para mim, esse é o primeiro. Só o primeiro agora. Esse livro aqui, ó, Provisão do Céu. 70% a 80% desse treinamento é baseado nele, tá? Então, aconselho você comprar. Do Rainer Hitler. Novamente, não é o Hitler, tá, gente? Tem que repetir, mano. Então, compra esse livro. Porque eu estava lendo algumas histórias do Rainer, eu faço parte da mentoria dele também, e ele vai contando as histórias de provisão que ele viveu há anos. E eu comecei a ler o livro e falei assim, nossa, mas essas histórias é muito absurda, mano. Porque, cara, como esse cara teve fé para viver isso? E aí, eu começando do nada, provavelmente, né? Tipo, foi o Espírito Santo que me trouxe, tipo, a minha vivência de outubro até agora. Ele falou assim, cara, você está de outubro até agora sem salário, sem... Você já está vivendo, entende? Tipo assim, a experiência do outro é uau! A minha experiência, eu não estou vivendo ainda não. Mas Deus já está fazendo, Deus já está mostrando, Deus já está provendo, mas aí você quer algo tipo, pá, joga no placar, Deus mostra. Se for tu, vai entrar uma vaca nessa porta. É tipo, a gente quer um... Mas Deus já está fazendo os detalhes e a gente não está percebendo. E isso que você falou é totalmente realidade. Ah, mas Deus está provendo, mas ainda... Porque você transformar o seu coração, que nós vamos falar hoje sobre coração, que é a sua crença real é no coração, transformar o seu coração é um desafio mesmo. É um processo. É um processo que você vai passando, que você vai ser colocado em testes pela vida para provar o que está no seu coração. Certo? Beleza. Vamos lá então. Vamos pro que vamos. Apostila na mão. Ó, pessoal do online aí, apostila na mão. Tem alguém que não está com a apostila? Tem ainda não, né? Tem ainda? O quê? Tá, passando no YouTube. As físicas acabou, né? Deixa eu ver só se tem, Tem algumas aqui. Tem alguém que tá sem apostila? 1, 2, 3, 4. Tem 4, tá? Só levantar sua mão aí que... Ou, se quiser, pode pegar. Vamos lá. Primeiro ponto. Página... Nós vamos falar. Parte 1 é o que é prosperidade. Página 3, tá? Pontinho que é importante ressaltarmos. Ó, o assunto sobre dinheiro é importante para Deus. A prova de que Deus dá grande importância para o assunto dinheiro está na palavra de Deus. Nela contei 500 referências sobre oração, menos de 500 sobre fé e mais de 2.000 sobre dinheiro. Avaliando esses números, podemos ressaltar a relevância desse assunto dentro das Escrituras. A grande verdade é, o cristianismo deve tocar toda a área da nossa vida. O grande reformador Martinho Lutero disse certa vez, a mente, o espírito e a carteira de uma pessoa precisam ser redimidos. Mas o dinheiro é um problema? O dinheiro nunca é o problema. O problema é a nossa ignorância sobre o que a Bíblia diz sobre dinheiro. Por exemplo, o sexo, o álcool têm destruído muitas vidas, mas isso não faz com que ele seja um problema. O problema está no abuso tanto do sexo como do álcool. Por isso, vamos aprender hoje o que é prosperidade. Esse é o primeiro ponto aqui, ó, que eu gostaria de falar. Muitas pessoas, elas têm o conflito no coração sobre prosperidade por causa do abuso que alguns pastores e pregadores fizeram com esse tema, que é o conhecido como teologia da prosperidade. Então, usa textos específicos para arrancar dinheiro do povo, certo? Isso causou nas pessoas uma certa aversão a dentro de uma igreja falar de dinheiro, um pastor falar de dinheiro, um pregador falar de dinheiro, porque ficou relacionado a aqueles que usam isso como abuso, tá? Eu vou falar uma frase que você tem que gravar, se você tiver aí com papel e caneta, anote. A resposta para o abuso nunca é o não uso. A resposta para o abuso nunca é o não uso.
que isso quer dizer, Abner? Nós costumamos a ter na nossa vida teologias reacionárias. O que é isso? Eu construo uma maneira de ver Deus com reação àquela pessoa. Reacionária. O que é isso? Já que aquele homem usou a Bíblia para ganhar dinheiro, abusando de pessoas, falando sobre prosperidade, 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 eu crio um conceito de Deus em reação a dele. O que eu faço? Não, nunca mais eu vou falar de dinheiro. Então, se construiu a teologia da pobreza. Qual é a teologia da pobreza? Quanto mais pobre você é, mais santo você se torna. Quanto mais sacrifício você vive, mais você glorifica a Deus. Essa teologia, ela é uma reação à da prosperidade. Compreende? Então, já que aquele homem usou dinheiro para tirar dinheiro do povo, então falar de dinheiro na Bíblia é errado. Todo mundo tem que ser pobre. Os dois excessos estão errados. Lembre-se dessa frase também. O diabo, ele é o pai dos extremos. O diabo, ele é o pai dos extremos. Quando eu saio de um extremo para outro, eu continuo no erro. Deus, ele, em sua maioria, ele vai estar no equilíbrio. A sabedoria está no equilíbrio. Entende? O próprio Paulo falou assim, Deus nos deu espírito de amor, poder e equilíbrio. O segredo da vida está no equilíbrio na maioria, não em todas, tá? Mas na maioria das coisas. Então, quando eu penso, só se eu for rico, eu sou aprovado por Deus. Se eu sou rico, quer dizer que eu sou abençoado por Deus? É um extremo. Agora, o outro extremo quando eu sou pobre, eu sou aprovado por Deus. É outro extremo. O equilíbrio eu posso ser abençoado por Deus, mesmo tendo posses ou não. E você vai perceber que prosperidade não tem a ver com posses, bens e dinheiro. Tanto que Jesus fala, a vida de um homem não é medida pela quantidade dos seus bens. Prosperidade vai muito mais além, aonde nós vamos entrar agora. Continuação aí, significado de prosperidade. O significado básico de prosperidade, extraído de diversos versículos bíblicos do Antigo Testamento, no original hebraico, significa, prosperidade pode ser progredir, alcançar sucesso, ser lucrativo, crescer, ser ou ficar rico, fazer grandes coisas, ter um insight, agir sabiamente, ser completo, segurança e saúde. E a palavra prosperidade no grego significa basicamente ter sucesso e prosperar. Por que hebraico e grego? Porque o Velho Testamento foi escrito em hebraico, o Novo Testamento foi escrito em grego, tá? Eu quero que você preste atenção, com muito temor eu falo isso, porque as pessoas levam para o outro lado. A Bíblia, a gente fala que a Bíblia não tem erro nenhum, ela tem sim, tá? Mas em português. A Bíblia no original não tem, tá? Toda tradução, ela nunca vem perfeita. Toda tradução de qualquer idioma para o outro nunca vem perfeita. Então tem erro sim. Por isso que quando você começar a se aprofundar na Bíblia, cada vez mais, você vai querer um dicionário grego, da linguagem original, que é para o português mesmo. É a mesma coisa que você vê um dicionário, só que você vê no grego, tá? Por quê? Porque quando eu olho, por exemplo, prosperidade, eu falo, prosperidade. Na nossa linguagem Brasil, prosperidade é o quê? Prosperidade é ter dinheiro. Eu sou próspero quando eu tenho dinheiro. Mas, biblicamente, prosperidade pode significar um monte de coisas, tá? Em cada texto pode dizer uma coisa. E um ponto importante é a prosperidade no grego, Novo Testamento, ter sucesso, ser próspero. Ok? É isso. No Velho Testamento, olha que legal, nesse hebraico aqui, até o termo ter um insight que tem aí. Sabe o que é ter um insight? É quando vem aquela ideia, sabe? Nossa, do nada eu tive uma ideia aqui. Essas ideias são o que Deus pode lhe dar para você prosperar no seu negócio. Uma ideia que você não teria se não fosse o Espírito Santo. Mas isso é quando você se abrir para isso. Você entender que o Espírito Santo ele não quer só te dar poder para curar o enfermo. Ele quer te dar poder para cada vez ganhar mais dinheiro. Como assim, Abner? Por quê? Porque o mundo precisa enviar missionários, o Brasil precisa enviar missionários para o mundo, os pobres precisam ser alimentados, eles precisam de cristãos que ganhem dinheiro. Certo? Não tem como enviar um missionário sem dinheiro. Não tem como alimentar instituições que ajudam os pobres sem dinheiro. Não tem como. Então há um grande desejo de Deus que cristãos se tornem prósperos e ricos.
certo? Nós vamos ver isso agora. Ó, a Bíblia, ó, o último subtítulo da página 3. A Bíblia prova que Deus deseja prosperar seus filhos. Vamos ler isso. Ao estudarmos a Bíblia com a mente e o coração abertos e atentos, podemos perceber que é nítido o desejo de Deus de prosperar seus filhos. Não consigo pensar em nenhum texto bíblico, passagem ou história que possa ser uma base ou um fundamento para mostrar como Deus deseja que sejamos pobres, passemos por escassez, necessidade financeira, de alimentos e de bens materiais no geral. Você consegue pensar em algum texto bíblico? Você consegue pensar em algum texto bíblico, passagem ou história que dá fundamento para nós que Deus deseja que nós sejamos pobres? Procura aí, pensa, reflita. Não fala reflita. Precisa de alguma ajuda? Não? Pode, ó, vou fazer o seguinte, o pessoal da internet aqui pediu para os participantes falar com o microfone, senão eles não ouvem. E aí é legal, porque aqui é uma conversa, né? E aí quem está online... Pode ser também. O Iris. Você me ajuda aqui, Iris? Show. Eu fico com outro aqui para também auxiliar. Você quer auxiliar? Vamos lá. Uma base bíblica, uma passagem, uma história que nos dá base, que Deus deseja que sejamos pobres. Essa hora é para fazer o advogado do diabo mesmo, tá? Procura o texto. Certo, seria tipo, estamos sofrendo, mas nós vencemos dessa forma. Certo. Não deu para ouvir? Aumenta um pouquinho os microfones aí que não conseguiram ouvir não. Joga no PA, que eu acho que estava no retorno só então. Pessoal do online, vocês estão ouvindo aí o participante que falou aí? Abner, eu não sei exatamente onde é que fala sobre, né? Mas tem algo na Bíblia que fala que é mais fácil um pobre passar, não um rico. Mais volume, mais volume. Então, Só para falar, só para falar. Isso. Só para falar. Onde dá mais ênfase pro pobre do que para o rico, né? Há mais dificuldade para o rico entrar do que o Show. pobre. É o famoso texto do jovem rico, né? É mais fácil... Nós falamos confundir tanto que até eu me confundi agora. Show. É mais fácil um camelo entrar por o buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus. Na verdade, esse é o texto, acho que é o maior da pobreza. É o maior texto que todo mundo fala, mas Deus falou que é mais fácil. Esse é o certificado, sou pobre, certificado, jovem rico. Pá. Legal. Isso daí, uma coisa importante, quem está fazendo, tem umas pessoas que estão fazendo o curso da Bíblia comigo aqui. Uma das coisas que a gente fala sempre tem que olhar o contexto. Quando a gente vai buscar um texto, a gente nunca pode pegar um texto fora do contexto para fazer dele uma crença. Tem um contexto para isso. É a mesma coisa de eu pegar o... Não vou usar esse exemplo porque ele não está valendo mais na nossa época, não existe mais microfone com... Microfone, ó. Telefone fixo, né? Ninguém mais usa, então... Todo mundo fica assim, não entendi nada. A galera jovem. Vamos fazer o seguinte. Qual que é o contexto desse texto? O jovem chega para Jesus e fala o seguinte. Ô mestre, como que eu faço para alcançar a vida eterna? Aí Jesus fala assim, amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o entendimento, não matarás, não roubarás, cumpra os mandamentos, mas eu já faço tudo isso, Senhor. E aí, Jesus olha para ele e fala assim, então vai, dê todos os seus bens e o seu dinheiro aos pobres, vem e siga-me. E aí o jovem ficou muito triste porque possuía muitos bens. E foi embora. Aí Jesus fala assim, como é mais fácil um camelo entrar por um buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus. Qual é o contexto disso daí? É um contexto que a gente estava falando no início. Por que o jovem... Na verdade, eu vou perguntar para vocês. Por que você acha que agora que você sabe o contexto todo, por que você acha que Jesus disse isso? Ele estava servindo a Mamon. É bem simples. Quando você olha o contexto, o coração dele estava nos bens. Nos bens.
Não tem problema nenhum em ter dinheiro. O problema é onde está o seu coração. Naquele texto onde eu mostrei para vocês que Deus me impactou, logo no início, no versículo 19, ele tá falando assim, não acumule tesouros na terra, mas no céu. O que quer dizer? O que é um tesouro, gente? O tesouro é aquilo que você zela para manter. Grava isso. Vem do grego tesauros, é aquilo que você zela para manter. Você faz de tudo, é a sua prioridade, é onde está a sua atenção, é onde aquilo que você quer guardar. A maioria das... Quem é mãe aqui? Levanta a mão. A mãe sabe muito bem o que é tesouro. Os pais também, né? Tesouro é aquilo que você zela para manter. Oi? Você dá muito valor, você zela, você zela. E aí eu vou falar algo para você, muito importante. Quanto mais bens você tiver, mais o seu coração vai ter que ser trabalhado. Porque é muito simples colocar o coração nisso. É muito simples. Tem gente que ralou o carro, meu carro ralou, tem que passar no funileiro, meu Deus, tem um riscadinho aqui. Não que você não tenha que cuidar, você tem que cuidar, mas tem que tomar cuidado que o seu coração não está lá. O problema do jovem rico não era ser rico. O problema do jovem rico era o coração dele, estava nos bens. E por que Jesus ele falou para ele dar todos os bens? Ele estava trazendo o ensinamento que todo rico tem que dar os bens? Não? Então por que ele falou para o jovem dar todos os seus bens? Jesus teve uma palavra de conhecimento. O que é uma palavra de conhecimento? Quando a gente fala profecia, o irmão entregou uma profecia para mim. É palavra de conhecimento, isso daí. É um dom que Deus te dá a conhecer algo sobre a pessoa que você não conheceria se ele não desse, tá? Jesus, ele não lia mentes, tá? Jesus não era ilusionista, não era? Porque às vezes a gente pensa que Jesus era, oh meu Deus, mas Jesus era homem, gente, homem. Ele tinha um dom de palavra de conhecimento. Quando ele estava conversando com o jovem, ele percebeu, o coração dele está no dinheiro. Então ele foi e falou, vende seus bens. Mas se o coração dele estivesse na esposa não, que não manda a esposa embora. Esse exemplo não deu certo. Mas por exemplo, se a riqueza dele tivesse, se o valor dele tivesse no trabalho, por exemplo, não é nem o dinheiro, mas é a posição, o status do trabalho, ele vai falar, larga o seu trabalho, vem e me segue. Se fosse um jovem não casado ainda, fosse noivo, ele poderia falar isso. Aí o da mulher ia dar certo. O coração da pessoa, a vida da pessoa era em prol do noivo. Vai, larga, vem, me segue. O que ele focou foi aonde o coração dele estava. Não importa se era o bem ou não. Ok? Então esse é o ponto. Mas é o ótimo, porque é o versículo que mais usam. Tem mais algum que você usa que pode dar base para nós sermos pobres? De marré. Temos que ser pobres. Quanto mais pobres seremos. Lucas capítulo 16, a parábola do rico e do Lázaro. Boa, parábola do rico e do Lázaro. Conhece a parábola do rico e do Lázaro? Não? O rico que vivia, resumindo, o rico vivia muito bem e Lázaro era um mendigo. Os dois morreram. Um foi para o seio de Abraão, que foi Lázaro, trazendo uma linguagem mais céu, paraíso, e o rico foi para o inferno. E aí o rico consegue olhar, naquela época, olhar para Lázaro lá e fala com Abraão, né? Por favor, mande alguém lá na casa dos meus irmãos que prega o evangelho para eles e tal. Aí ele fala assim, não, você teve toda a oportunidade que teve em vida, você teve riqueza, você teve isso, e Lázaro não. Lázaro viveu a parte ruim da vida, e por isso ele está vivendo a parte boa, e você está vivendo a parte ruim. É um bom texto. Muita gente usa isso aí, ó, tá vendo? O rico foi para o inferno, tá vendo? Ó? Teve muito dinheiro, foi para o inferno. Qual que era o problema do rico aí também? Coração, novamente. Status. Tenho o carro do ano, eu tenho a profissão do ano, eu tenho o reconhecimento. E o Lázaro é só o Lázaro. O problema é o coração, não tem nada a ver com as suas posses. É claro que nós vamos falar detalhadamente disso, que quanto mais bens você tem, mais... Se eu fosse você, quanto mais bens você tem, você tinha que orar mais. Porque é muito simples colocar segurança nos bens e no dinheiro. É muito simples, tá? Nós vamos mostrar biblicamente isso aqui, ok? Então, a Bíblia, ela mostra aqui, ó, para nós claramente, só nessa parte aqui, nós já vemos claramente que há poucos textos que pode ser uma base para a pobreza, mas nesses poucos textos, se a gente ler o contexto, a gente está vendo que Deus não está falando que você tem que ser pobre.
Certo? Ok, agora vamos para a parte boa da coisa. O exemplo do Jardim do Éden é o primeiro exemplo que a gente tem de prosperidade. Ó, quando o Pai criou a terra, ele criou extremamente bela e rica. Ele não criou o Jardim do Éden para que Adão e Eva vivessem às margens do suficiente, ou tendo somente o bastante para suprir suas necessidades de sobrevivência. Primeiramente, Deus os abençoou para que pudessem viver em abundância. Veja o que está escrito em Gênesis, capítulo 1, versículo 27 e 28. Presta atenção agora que a gente vai ler. Ó. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. Agora olha o texto sublinhado. Antes de Deus ordenar que sejam férteis e multipliquem-se, ele os abençoou. Antes de o Criador dar um propósito para Adão e Eva, ele já deu a provisão para cumprir o propósito. O que quer dizer abençoar? Quer dizer tornar próspero. Abençoar, tornar próspero. Agora eu quero que você repita comigo, o pessoal online também, porque esse abençoar vai ser uma das bases do treinamento. Fala comigo, abençoar. Tornar próspero. Quando Deus, ele falou, ele deu uma ordem. Ele deu uma ordem. Sejam férteis e multipliquem-se. Mas quando Deus te dá uma ordem, isso foi um propósito. Sejam férteis e multipliquem-se. Vão, vai, é um propósito. Quando Deus te dá um propósito, antes, ele te dá provisão. Não tinha como ele falar assim, sejam férteis. Mas ele não dá a capacidade de eles fertilizarem. Então, Deus, o que ele fez antes? Abençoou. Tornou eles prósperos. Capacidade de multiplicar. Capacidade. E um ponto importantíssimo é que quando Deus fez Adão e Eva, Adão, na verdade, ele fez Adão em que dia? Você se lembra? Dos 7 dias onde Deus fez o mundo, você lembra em que dia ele fez Adão? No sexto. O sétimo era o quê? Descanso. Deus não fez Adão para trabalhar. Brincadeira, tá, gente? Vai, os homens preguiçosos falam, moleque, estouramos. Não pode dar base, não. Mas, Deus fez Adão no sexto dia, e o próximo dia era desfrute. Então, ele fez Adão, se ele quisesse fazer Adão, você vai ter que suar. Você vai ter que suar. Ele fazia logo no primeiro. Ele fez no sexto, logo o próximo foi desfrute. Ele deu uma ordem para ele, você tem que cultivar o jardim, ele deu um trabalho. Não trabalhava, tá, gente? Não trabalhava. É que alguns usam a base que Adão só começou a trabalhar depois do pecado. Não, ele já trabalhava antes, tá? Mas, o trabalho dele, como é que era? A terra frutificava e ele se alimentava da terra. Não tem base bíblica para falar que era o trabalho de cultivar que fazia com que ele comesse. Não tem base bíblica para falar que Adão tinha um salário de Deus. Não. Ele tinha só que... O que Deus falou para ele? Coma do tudo que você quiser. Imagina, toma. E por que a gente precisa pensar nisso, gente? Porque, ó, a gente precisa entender o coração de Deus. Aí está o segredo. Deus, ele conversa conosco de coração para coração. Quando você entende o coração de Deus, você fica muito mais simples de você interpretar qualquer texto bíblico. Quando a gente olha para a primeira história da Bíblia, a gente vê um Deus abençoador ou um Deus carrasco? Um Deus abundante ou um Deus escasso? Você vê um Deus que deseja prosperar seus filhos ou um Deus que deseja que seus filhos tenham o suficiente para viver? A gente vê, então a gente já vê o coração de Deus na primeira história. Ele falou assim, ele fez o homem, falou assim, ó, você pode comer tudo quanto é lugar. É abundante, tudo. Só não come ali, ó, ali não come. Mas come tudo, desfruta, coma o quanto você quiser. Ou seja, ele tinha tudo ao dispor dele, abundância. Então nós vemos o desejo de Deus de prosperar seus filhos. Deixa eu só ver a hora aqui. Ok. Rapidamente, nós vamos ver em mais 2 histórias. Que é... Pulei a folha. Nessa parte aqui embaixo, ó, subtítulo, a prosperidade vem de Deus. Subtítulo lá embaixo, na mesma página, página 4. Ó.
vamos avaliar essa aparição que Deus fez a Abraão em Gênesis 12, versículo 1 e 2. Ó. Então o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de teu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Aqui o outro ponto importante, Abraão nunca pediu para Deus abençoar ele. Essa foi uma aparição de Deus a Abraão. Outra coisa que nós vemos o coração de Deus. Deus aparece para o homem e fala assim, eu vou te abençoar. Isso está mostrando de novo o coração dele. Nas primeiras histórias bíblicas, Adão e Eva. Logo depois, tem mais algumas histórias, vem Abraão. Abraão se tornou o nosso pai. O patriarca de Israel. E Deus aparece para ele e fala assim, ó, sai do meio da tua terra e eu vou te abençoar e você se tornará uma benção. Mostra o coração de Deus para com os seus filhos. Algumas pessoas espiritualizam esse bênção. Não, é uma bênção espiritual. É uma plenitude da vida de Deus. E você vai ver que a Bíblia fala claramente que Abraão se tornou um homem rico, cheio de posses, de gado, de bens. Então, quando a bênção de Deus ela está sobre você, você tem plenitude espiritual e material. E um ponto importante a gente ver na vida de Abraão também, que se for possível a gente vai cavar, que é, você não vê Abraão se esforçando para ganhar dinheiro. Você não vê ele tipo, tem que fazer uma coisa nova, tem que fazer. A bênção de Deus, ela seguia Abraão. Aonde ele estava, a bênção acompanhava. A prosperidade, ela flui. Entende uma coisa, a prosperidade flui. Ela flui. Aí, esse negócio tá difícil aqui. É que o bolso é muito baixo. Não, aí o fio que tá curto aqui. Deixa eu ver o que eu faço aqui, gente. Já sei. Vou na calça. Show. Deixa aí. E logo em seguida, a gente vê na vida de José, que é da linhagem de Abraão. A prosperidade na vida de José. Eu não vou ler aqui não, só vou ler depois o sublinhado. Quem não conhece a história de José? Você não vai levantar a mão, você não conhece. Eu vou contar rapidamente o que acontece na vida de José. José é um jovem filho de Jacó, ok? Que já tinha se tornado Israel, que vem a nação de Israel, e ele foi vendido pelos seus irmãos. Ok? Ele foi vendido, foi parar no Egito. Não, ainda no Egito não. Já no Egito? Tem um branco aqui agora. Já foi parar no Egito. Já estava no Egito. Na casa de Potifar. Ele foi comprado como escravo. Tá? Aí, só um ponto importante que você precisa ver. Ó, esse que está com o subtítulo. A prosperidade veio na vida de José logo em seguida. Gênesis 39:3. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos. Olha, Potifar não servia a Deus. Mas a Bíblia está falando que Potifar viu que o Deus de José prosperava o trabalho das mãos dele. Quando a prosperidade ela é divina, o não crente, o incrédulo, ou todos aqueles que se opõem vão ter que falar, Deus é na vida dessa menina. Deus é na vida desse homem. Porque quando a prosperidade ela é divina, ela tem um impacto diferente. Você vê claramente alguém que trabalha cansadamente pela força do seu braço e ganha dinheiro e alguém que prospera. São duas coisas diferentes. E uma coisa importante de você entender é que José era escravo. A gente pode relacionar, mas escravo próspero? A Bíblia relata claramente. Era um escravo a ponto de Potifar não precisar fazer nada em casa. Ele dava todos os bens para ela. Cuida de tudo. Tudo. Faz o que você quiser. Porque tudo que você faz dá certo. Tudo que você faz prospera. E deixou toda a casa na mão dele. Só que, claro, acontece um grande problema. A mulher de Potifar se engraça com José e José decide não ter relações com ela, porque não quer pecar contra o seu Deus. Ela cria uma difamação. Ela fala que ele estuprou ela
e José, injustamente, vai parar na cadeia. Aí você pode pensar, o ciclo da prosperidade agora acabou. Mas aí a Bíblia relata, deixa eu ver se eu coloquei também. E aqui, ó. Lá embaixo, a prosperidade não depende das circunstâncias. O texto bíblico que tem ali no meio, segundo parágrafo. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele. Tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Não importa onde ele caía. Não importa o que fizesse com ele. Podia colocar ele em qualquer lugar, podia jogar ele para qualquer lugar. Ele ia. Por quê? Porque ele tinha a bênção. Ele tinha a mesma bênção de Abraão, ele é da linhagem de Abraão. A mesma bênção que tinha Abraão tinha nele. Se a gente fosse voltar um pouco para Isaac, Isaac tem um momento que ele está em Gerar, aonde ele constrói um poço, vem os homens, vai lá e tampa o poço. Aí ele vai lá e constrói o poço em outro lugar, sai água. Os caras vêm, inveja, tampa o poço. Ele abre o poço em outro lugar, sai água. Eles vêm, tampa o poço. Não importa onde ele saiu, o poço saía água. Por quê? Porque é a bênção. Não adianta, não tem quem vai te bloquear. Não tem como. Ah, mas fecha a empresa aqui. Não dá para construir uma empresa aqui, não importa. Tudo pode bem. Você quer construir aqui? Deixa eu construir aqui. Eu vou para outro lugar. Um exemplo bem claro disso, que me deixa impactado, é o exemplo de Abraão e Ló. A Bíblia relata que os dois ficaram muito ricos, novamente falando de posses, a ponto de eles não poderem mais caminhar juntos. E aí Abraão fala o que para Ló? Escolhe o lado que você quer ir. Aí Ló, zoião, vai e escolhe o lado que tem a melhor aparência. E foi. Abraão, tá bom, eu vou para cá. Por que Abraão fez escolhe o lado para o que você quer ir? Ele podia escolher a melhor terra. Não, a melhor terra está ali, eu vou escolher. Ele falou, escolhe você. Por quê? Porque ele sabia, qualquer lado que eu for, eu vou prosperar. Porque a bênção de Deus está comigo. Não é a minha força, não é o meu trabalho, não é a minha inteligência, é a bênção. Essa é a diferença de prosperidade divina. Que a gente vê claramente que Deus deseja isso para os seus filhos. E para finalizar, esse ponto aqui, que nós vamos fazer algo aqui agora, para finalizar esse ponto, eu só vou te mostrar biblicamente, aqui na página 6, alguns desejos de Deus que demonstram que Ele quer te prosperar. Infelizmente, se a gente abrir agora cada um aqui, todos esses textos bíblicos, demandaria muito tempo. Então, todos esses textos aqui, eu gostaria que você, na sua casa, abrisse e gravasse no seu coração. Por quê? Porque aqui tem base bíblica para tudo que a gente vai falar aqui, tá? Então, ó, primeiro desejo. Deus deseja que você tenha recurso suficiente a fim de prover tudo o que seus entes queridos em momentos de dificuldades precisem. Faltou precisem aí. Abner, qual é a base bíblica para isso? Isso aqui é importante, isso aqui eu preciso falar só porque lá no final vai ligar. Deus deseja que você supra a necessidade de alguém da sua família que esteja passando qualquer tipo de dificuldade. Onde está escrito isso? Lá em Timóteo, você vê aí. O que aconteceu em Timóteo? Ele estava falando sobre a divisão de dinheiro para as viúvas. E tinha algumas viúvas, a viúva não trabalhava na época, então ela precisava ser suprido pela igreja. Mas aí Paulo fala assim para Timóteo, se tiver uma viúva que tenha filhos e netos, que esses filhos e netos cuide dessa viúva. Está falando de dinheiro, gente. E aí ele fala, porque aquele que não cuida da sua família é pior do que o descrente. Então, o que ele está querendo dizer? Se a sua família está passando alguma necessidade e você, tendo recurso, não ajude, você é pior do que o descrente. Então, mostra que desejo que você tenha para ajudar seus familiares. Eu não ia falar isso para você, está passando necessidade, tem que dar para ela e passa fome em você. Deus não está falando isso. Ele está falando assim, você tem que ter a ponto de ajudar até os seus familiares, os seus entes queridos. Segundo ponto, Deus deseja que você tenha recursos suficientes a fim de prover uma renda incomum e maravilhosa para os seus pastores, professores e mentores no Evangelho. Esse texto é um ponto importante. A Bíblia fala que aqueles que pregam o Evangelho, ensinam o Evangelho, são dignos de duplos honorários. Olha, isso não é só na velha aliança, tá? Na nova aliança. Alguém que gasta o tempo dele pregando o Evangelho, gasta o tempo dele ensinando o Evangelho, deveria ser suprido pela igreja. Depois nós vamos falar sobre isso também.
Deus deseja que você tenha recursos a fim de enviar ministros pelo mundo para pregar o evangelho. Agora eu só vou passar, tá? Deus deseja prover recurso suficiente a fim de que você pague seus impostos e obrigações. Deus deseja prover recurso suficiente para você comprar presentes bons e singulares aos seus filhos e para aqueles que você ama. Deus deseja que você tenha recurso suficiente para ajudar os pobres. Deus deseja revelar para você onde estão suas provisões financeiras. E aqui, não vou precisar ler mais, porque já está bem claro que Deus deseja que você tenha recurso suficiente para uma dezena de coisas, que todas têm base bíblica. Eu vou falar uma coisa para você. Se você não deseja em nenhum momento prosperar, você é um egoísta. Porque a pessoa que é escassa não tem nem para ela. Imagine abençoar. Então, se você deseja, eu não quero prosperar, eu tendo aqui só minha comidinha, meu arroz e feijão, então você é muito egoísta. E as pessoas que estão passando fome? E as instituições que precisam de ajudas? Deus precisa de filhos com o coração alinhado nele, sabe que ele é o provedor, mas que tem um muito para abençoar. Aonde quer que precisa, toma. Um certo pastor uma vez estava conversando com uma garçonete, e a garçonete falou, ele estava falando de dinheiro, e a garçonete falou, eu não gosto desses pastores, esses homens de Deus que só falam de dinheiro. Aí o pastor, na sabedoria dele, ficou em silêncio, esperou. Aí chegou um outro momento, ela voltou para servir ele, e estava passando um noticiário. Aí ele fala assim, nossa, você já teve desejo de ajudar essas crianças da África? Ela falou, nossa, eu sempre tive esse desejo. E ele não precisou falar mais nada, que ela já entendeu. Espera aí, ao mesmo tempo que eu critico pastores que falam de dinheiro, que ensinam você a prosperar, automaticamente a maioria das pessoas que fazem isso, elas estão passando escassez. Ao mesmo tempo eu quero ajudar as crianças da África. Uma coisa não liga com a outra. E aí ele estava querendo mostrar para você, ele estava querendo mostrar para ela assim, você está vendo que você precisa de ter muito mais do que só para você? Paulo fala o seguinte, trabalhe com suas próprias mãos para que você tenha para você e para repartir com aquele que está em necessidade. O intuito do dinheiro, da prosperidade cristã, não é comprar Ferrari. O intuito da nossa prosperidade não é ter mais e adquirir mais bens e casas melhores. O intuito da nossa prosperidade é expandir o reino. Quanto mais recurso eu tiver, mais o reino se expande. John Wesley, que foi um grande avivarista, ele falou assim, quando cresce a renda de um cristão, deveria crescer suas doações e não seu padrão de vida. Quanto mais eu tenho, mais eu sirvo. Quanto mais eu tenho, mais eu semeio. Quanto mais eu tenho, mais instituições eu ajudo. Quanto mais eu tenho, mais negócios, mais empregos eu gero. O meu foco é sempre o outro. E aí, essa pessoa que sempre está semeando, sempre está crescendo, aumentando. Crescendo e aumentando. Ok? Perguntas? Se não tem pergunta nenhuma. Pergunta aí, pessoal, do online. Tá, vocês não têm perguntas? Eu vou fazer algo com vocês agora. Tem como liberar o meu... Libera o canal que eu vou soltar aqui. O canal do som. Vou pedir para você fazer algo agora. Eu vou fazer uma visualização com você. Pessoal online, vocês estão ouvindo o som aí? Tá saindo o som para live? Tá. Pessoal online também faça isso, tá? Eu vou fazer uma visualização com você. Entenda uma coisa, eu não vou explicar tudo agora, mas daqui a pouco eu vou explicar sobre a importância da visualização. A visualizar é meditar, tá? Quando o seu coração, ele é formado por imagem e emoção. Tudo que você consegue enxergar e colocar emoção nisso, o seu coração passa a acreditar nisso. E aí quando ele passa a acreditar, você passa a viver.
Por isso nós vamos fazer uma visualização rápida, coisa rápida, tá? Eu vou primeiro pedir, para você visualizar algo, você precisa estar relaxado. Então eu vou pedir agora para você fechar o seu olho e respirar fundo. Inspira bem fundo. Não expira ainda, só inspira. Pode expirar. Você vai fazer isso bem lento, ó. Solta. Agora você vai inspirar e você vai visualizar que no seu coração está entrando a bondade de Deus. Quanto mais você inspira, mais bondade entra no seu coração. Solta. Agora você pode fazer no automático o inspirar e o soltar. Só que na hora que você inspirar, o amor e a bondade de Deus flui para dentro do seu coração. E na hora que você expira, a ansiedade e a preocupação, ela sai. Faz bem lentamente. Você vai inspirar e o amor e a bondade de Deus está entrando no seu coração. Visualize isso. E na hora que você expirar, a ansiedade e a preocupação, ela sai do seu coração. Agora, você está em um jardim, como o jardim do Éden. Visualize agora, olhe para a esquerda, olhe para a direita e veja esse jardim. E Deus está com você nesse jardim. Visualize Deus da sua maneira. E Deus, Ele está naquele momento da viração do dia onde Ele conversa com você no jardim. E Ele fala assim para você, ó, coma do que você quiser, pegue do que você quiser, coma do que você quiser e desfrute do que você quiser. E de repente você vê que Deus some e você fica sozinho nesse jardim. E você começa a caminhar pelo meio das árvores e você vê uns frutos muito bonitos, uns frutos lindos. E aquilo se torna apetitoso para você. E você pega com a mão direita o primeiro fruto. Você pega o fruto, você dá uma mordida, mas quando você olha de novo para onde você pegou, nasce outro fruto rapidamente. Aí você pega de novo, nasce outro. Você pega de novo, nasce outro. E você começa a perceber que nesse jardim não existe falta, não existe escassez, não existe necessidade. Toda vez que você pega, isso flui naturalmente. Você pega e isso flui naturalmente. Você pega e isso flui naturalmente. Você percebe que nesse lugar existe abundância plena para todos que vivem nesse lugar. Permita que a abundância entre dentro de você agora. Permita que a abundância, a sensação da abundância. Sinta agora a sensação da abundância. A sensação de não haver falta. A sensação da plenitude. A sensação de que você pode fazer qualquer coisa, você pode pegar qualquer coisa, porque nunca vai faltar. Eu vou contar de 5 a 0 e você pode abrir o olho. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Pode abrir o olho. Quem conseguiu visualizar? Quem conseguiu visualizar e sentir? O que você sentiu? Tenta expressar em palavras. Regozijante. É isso. Porque é Não entendi. Para cortar? Pode cortar isso aí. O Wagner falou regozijante. Quem quer falar outra, por favor? Na hora que você pega o fruto, que você tem confiança,
que sempre vai ter mais. Nossa, E no final eu pensei, quando você falou sente, né, traz o sentimento para dentro de você, eu pensei em 3 palavras, que era confiança, tranquilidade e paz. isso que ela falou é muito poderoso, porque se a gente olhar para o que Jesus falou lá, olhe para as aves do céu, ele estava querendo dizer isso. Vocês não precisam se preocupar com nada. Vocês podem viver uma vida de confiança, tranquilidade e paz, porque sempre eu vou prover. Sempre eu vou prover. Quem, outra pessoa que pode falar, só mais uma, que sentiu? Expressar em palavras. Boa tarde. Eu senti unidade. Unidade. Me senti uma com a árvore, com o jardim. Me senti tudo aquilo fazendo parte de mim e eu sendo parte daquilo. Show. Isso é poderoso. Ela falou, eu me sentir um só com a árvore, com tudo. E essa reflexão, ela não é algo só de sentimento. Porque nós somos, tudo que nós fazemos libera energia. Praticamente, na verdade, nós somos um só com o universo mesmo. Porque tudo que eu faço libera energia. Houve alguns homens que, você pode até duvidar, mas eu acredito muito nisso e faz total sentido que alguns homens que já tiveram os olhos espirituais abertos por algumas semanas. Deus permitiu que eles tivessem os olhos espirituais abertos. Esses homens escreveram livros. E eles falam que no mundo espiritual, o que você pensa, não precisa nem falar, tá? O que você pensa libera cores e cheiros. Então, quando você está preocupado, ansioso, angustiado, amargurado, você libera energia no mundo espiritual. E essa energia ou atrai o reino da luz ou o reino das trevas. Por isso que muitas vezes a pessoa fala, não vou falar nada porque assim o diabo não ouve. Mas o mundo espiritual, ele não atua como esse. Você está liberando energia em tudo que você pensa. Você está liberando energia. E às vezes a sua energia atrai sim dados informados do inimigo. Porque o inimigo, os diabos, os demônios, já verem que você está preocupado pelo aquilo que você está liberando, eles só te atentam mais, se jogam mais dardos. Para quê? Para que você se preocupe mais, se preocupe mais, se preocupe mais e viva isso eternamente. Você não sai desse ciclo de preocupação, de angústia, de será que eu vou ter, será que amanhã eu vou ter? E um ponto que a Aline falou que é muito importante, é nesse nível que Deus quer nos levar. Qual é? Pega o fruto, eu tenho confiança que vai ter de novo. Eu tenho confiança que vai ter de novo. Eu pego o fruto, tenho confiança que vai ter de novo. Mas eu tenho R$100 na conta e passou uma pessoa que está precisando de ajuda. Eu entrego porque eu sei que amanhã vai ter de novo. Mas tem uma pessoa lá que está passando uma necessidade e tal. Eu tenho R$1.000 só e a pessoa precisa de 900. Toma, eu sei que amanhã vai ter de novo. Isso é prosperidade. Prosperidade não é ter 100 mil na conta. Isso é ter dinheiro, que pode ser resultado da prosperidade ou não. Prosperidade não importa se eu tenho R$10, se eu tenho R$100, se eu tenho R$1.000, eu sei que amanhã vai ter de novo. Tem pessoa que tem R$100 mil na conta, está preocupada se no mês que vem vai ter. Jesus para mim foi o cara mais próspero que existe na terra. E não só de olhar, ele é Jesus, a Bíblia é Jesus. Se a gente olhar, ele pegou o pão, deu graças, trouxe o pão, serviu uma multidão. Ele tinha um monte de pão? Não. A real prosperidade, ela flui. É eu entregar, porque eu sei que amanhã vai ter de novo. Eu entrego, porque eu sei que amanhã vai ter de novo. Por quê? Porque eu tenho confiança no meu Pai. Então qual é a diferença das pessoas que vivem isso e as que não vivem? Existe uma lei que se chama fé. Você vive na proporção de que você acredita. Grave isso. Você vive na proporção do que você acredita. Se você não consegue ter a confiança que Deus é o teu provedor, você não consegue crer que amanhã vai ter, você não vai viver. Não porque Deus não quer que você viva, é porque você não acredita. Você vai viver na proporção de que você acredita. Então por isso que um primeiro ponto é você entender. Depois que você entender, você precisa
crer, que aí é o outro passo. Quando você crer, você vai viver. Certo? Perguntas? Perguntas? Nenhuma perguntinha. Essa é a parte 1, nós finalizamos a parte 1. Show, nos conta. Pera aí, deixa eu pegar o microfone, porque aí o pessoal da internet vê também. Então, no início dessa semana a gente foi fazer uma viagem de férias, né? E aí a gente foi para um lugar que, por conta das férias, é bem caro. No primeiro dia que a gente foi comer, a gente se assustou com uma conta do restaurante, né? Foi assim, bem frustrante mesmo, que ele ficou martelando na minha cabeça. Eu falei, nossa, no primeiro dia a gente já gastou tudo isso, e como que vai ser? E aí, a comida, assim, era muito boa, era muita comida mesmo, que tanto que deu pra gente almoçar e ainda levamos pra casa, né? Só que aquilo ficava martelando. Como que a gente vai passar os outros dias agora, né? Tudo tão caro. E aí, quando chegamos em casa, na casa onde a gente estava, à noite, né, que nós fomos requentar aquela comida para comer novamente, ainda estava martelando. Nossa, muito caro, foi muito caro. E aí Deus mostrou assim para mim, se eu dei a provisão para você fazer essa viagem, você acha que vai parar aqui? Você vai ter a provisão para todos os dias, né? E aí eu falei para meu marido, não vamos reclamar, vamos agora agradecer e saber que Deus vai dar a provisão. E assim foi feito, mesmo a gente gastou muito, a gente fez tudo o que queria, comemos o que queríamos nesses 4 dias que ficamos fora, e assim Deus proveu, sabe? Pagamos tudo no débito, nem usei crédito, e não faltou nada. Tanto que ontem o gerente do banco me ligou perguntando se estava tudo bem com a conta, porque acho que ele viu tantas baixas, assim, tantas baixas, que ele perguntou. Então, assim, a gente viveu essa provisão mesmo de Deus, estava preocupado como que vai ser nos próximos dias, mas Deus deu a provisão e a gente usufruiu desse tempo, assim, com muita alegria, e fizemos tudo o que queríamos mesmo. Show, sensacional, parabéns pela essa experiência. Deixa ela gravada no seu coração. Mas perguntas, pessoal? Essa é a parte 1. Qual é o intuito da parte 1? Entender o que é prosperidade bíblica e entender que Deus deseja que você prospere. Esse é o objetivo da parte 1. Se você ainda está assim, estou com uma dúvida aqui ou outro, um texto bíblico que me dera confusão, faça a pergunta. Pessoal da internet aí, tem pergunta? Se tiver pergunta, manda aí que eu estou aqui com o celular, tá? Deixa eu ver se está no ao vivo. Nenhuma pergunta? Vocês são inteligentes, vocês aprendem muito rápido, gente. Eu tô passando por um momento mais ou menos igual você e a Mayara passaram, de querer adquirir ir, né, para um outro local. Só que para mim tá sendo um momento que tá me gerando mais transtorno do que paz. Aí, assim, como você falou da sua experiência, só o que eu entendi é que não tem problema às vezes você querer almejar algo, alcançar algo. É a forma que você leva a isso, então. O desejar não tem problema. É a forma que você leva para conseguir conquistar. Perfeito. O desejar não tem nenhum problema. Na verdade, quanto mais é a motivação com a qual você deseja. Um ponto que é extremamente importante, um ponto que a gente precisa salientar bem é: Deus mostra prosperidade em Jesus, que não tinha posses nenhuma. Mas temos a prosperidade de Abraão, que foi muito rico. Nós temos a prosperidade de Isaac, de José, de Moisés, de Salomão, só o mais rico que viveu na terra. Então todos eles eram homens de Deus. Jó, a Bíblia relata que Jó era o homem mais rico na terra na época dele. Então, a desejar uma qualidade de vida melhor, o bem-estar melhor, não tem problema nenhum. Na verdade, você deve desejar. Se você
não desejar o melhor para você e para sua família, você está no mesmo processo aí você não seria mamão, seria o espírito de pobreza. Entende? Tipo, aqui tá bom. Eu passei muito por isso no apartamento. A Maiara já queria mudar uns 3 anos atrás, né? Mas eu tava no espírito da pobreza, com medo que vai faltar amanhã. Demorei 3 anos para acordar para a vida. Mas quando Deus deu o impacto, acordei. Então você tem que desejar sim. A única coisa que você precisa alinhar. Abner, como saber então se o meu desejo está correto ou não? É um desafio, tá? Tem 2 coisas que vai revelar o que está no seu coração. Uma coisa que eu quero que vocês prestem muita atenção. Você não sabe o que está no seu coração. Tá? Você não sabe. Abner, aonde você me prova isso? Eu quero que você abra a Bíblia comigo em Deuteronômio capítulo 8. Só para responder, essa pergunta é muito importante. Deixa eu ver se é aqui mesmo, tá, gente? É, né? Ó, Deuteronômio 8, versículo 2. Ó. Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante esses 40 anos para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer as suas intenções. Em alguma Bíblia está assim para conhecer o seu coração. Só que esse texto aqui, o que é esse texto? É Deus falando sobre Israel. Te levei para o deserto para te colocar à prova, para que você saiba o que está no seu coração. Te pergunto, Deus precisava do deserto para saber o que estava no coração do povo? Quem precisava saber? O povo. Então, o que vai fazer com que você saiba o que está no seu coração é a prova, o teste, o deserto. E outra, a revelação do Espírito Santo. Uma não precisa te levar para o deserto. O próprio Espírito Santo vai te revelar. Você vai falar assim, Espírito Santo, me revela o meu coração, a minha verdadeira intenção. Ou, se você não passar por esse processo, Deus te permite entrar no momento de provação para que você saiba o que está no seu coração. Então, Abner, como que eu sei que se eu estou tendo uma intenção ruim? Simples, você está mudando de casa por causa de status? Você está mudando de casa porque você quer mostrar para alguém que você mudou de vida, que você está melhor? Você está mudando de casa porque você está ingrata com a vida que você está vivendo? Todos esses pontos são motivações erradas. Status. Você não tem nada a ver com a vida do outro. Outro, ingrato. Porque se você não tiver grato por o que você está vivendo, você não passa para o próximo nível. Você quer mudar por quê? Essa é a questão. Por que você deseja mudar? Aí, responde para mim. Por que você deseja mudar? Liberdade. Liberdade do quê? É que assim, no local que a gente está hoje não é um local só nosso. Eu já falei isso para você lá atrás, lembra? E eu sinto essa necessidade de liberdade, de autonomia, sabe? De falar, no sentido de agora eu literalmente sou a dona do meu nariz, como se fosse isso. Show. Só que aí gera a ingratidão também, né? Não, no seu caso não é ingratidão. Porque assim, você está num lugar onde não é só seu. Só que eu fico revoltada também com isso. Então, o que você vai precisar fazer simplesmente, a sua motivação para mudar está correta, porque um casal tem que viver num lugar só deles. A sua motivação está correta, está totalmente correta. O que você precisa alinhar é não sair desse lugar para o outro com ingratidão e com revolta. A única coisa que você vai fazer é confessar isso. Deus, eu quero mudar, eu vou mudar, estou mudando, eu sei que o Senhor já preparou, eu sei que o Senhor tem isso para mim. Mas muito obrigado por esse momento que eu vivi aqui. Muito obrigado porque eu não estava na rua. Muito obrigado porque eu tive um lugar. Muito obrigado, muito obrigado. E deixa a gratidão mover seu coração. Sai dessa fase para outra com gratidão. Simples assim. Mas o desejo você tem que ter mesmo. Isso aí. Tá tudo certo, tudo correto. Perguntas mais? Aquela máxima que geral fala assim, antes de melhorar vai piorar. Antes de melhorar vai piorar? Sabe? Tá ligado não.
antes de melhorar, vai piorar. É uma máxima. Eu não sei se tem base, não sei se está na Bíblia. Mas, partindo desse princípio, antes de melhorar, vai piorar, que é negócio do deserto, dificuldade. Até que ponto a pessoa deve ter a crença que aquela dificuldade e aquele piorar está fazendo parte do processo de prosperidade dela? Show, ótima pergunta. Primeiro, eu acho que essa é uma crença, não que ela seja verdade. Eu acho assim, Deus é muito particular com cada pessoa. Deus é muito particular com cada pessoa. Tem pessoa que ela precisa passar pelo teste, pela prova, para o desenvolvimento do caráter dela. Ela não tem estrutura para onde ela quer estar. E tem pessoa que não. Tem pessoa que ela já tem uma estrutura, então ela não precisa passar. Então não é uma verdade para todo mundo. Agora, no momento que eu aceito, ela se torna uma verdade. Então, se eu aceitar isso, eu vou viver isso. Então, antes de melhorar, vai piorar. E qual que é o problema de aceitar isso? É que toda vez que você quiser melhorar de vida, você sabe que você vai piorar primeiro. Então, tudo que você acredita se torna uma verdade. O nosso coração é assim. Eu acredito em algo. A minha reação é o espelho do meu coração. A minha reação é o espelho do meu coração. E o meu coração, quando ele acredita em algo, ele passa informações pelo meu cérebro processa e todo o meu corpo responde àquela crença. Então, se você acredita que para melhorar precisa piorar, toda vez que você melhorar de vida, você vai piorar de vida. Então, ela não é uma realidade. Você pode ir melhorando. Você só vai precisar piorar se você cair na arrogância. Cair nessas fases onde Deus permite que você volte para o estado para você voltar a ser humilde, para mostrar o seu coração. Então, por amor ele faz isso. É a disciplina dele por amor. Fora isso, não precisa. Antes daqui, deixa só a Jéssica, que ela tinha levantado a mão. Pera aí, comigo. Já tá lá? Você não mostra o microfone? Pode, fala aí. E tem a probabilidade de eu me tornar escrava do meu desejo? Tipo Sim. assim, o meu desejo não tá alinhado com a vontade de Deus pra minha vida. Eu me torno escrava do meu desejo? Sim. Por exemplo, vamos falar um exemplo. Quem Deus tratou isso perfeitamente foi Abraão. O que ele desejava? Um filho. Deus, me dê um filho. Tá bom, você vai ter um filho. Ele foi testado uma vez e ele falhou. E na segunda ele deu certo. A primeira foi quando a mulher dele chegou para ele e falou: pega minha serva aqui. Então ele estava tão escravo do desejo dele que ele tomou uma ação contrária, que não era de Deus, não era o caminho de Deus. Então ele foi lá e teve Ismael. Deus falou assim: não é por esse caminho não, vai vir um filho da promessa. Mas quando ele teve Isaac, Deus falou assim: agora você me entrega. E ele conseguiu entregar. Então ele já não era mais escravo do desejo dele. Então você pode ser, pode não ser. E se você se tornar, Deus vai pedir. Mas não no sentido ruim, né? Porque a gente imagina, Deus vai fazer você colocar num teste para que você largue isso. Lembre dessa frase: tudo que você consegue deixar passar, você dominou. Como assim, Abner? Você teve uma oportunidade de ganhar dinheiro pra caramba. Você tem desejo de ganhar R$1 milhão. Você tem uma oportunidade amanhã para ganhar R$2 milhões. Só que para isso você vai ter que mentir no contrato. Se você conseguir deixar esse contrato passar, porque você não quer ser desonesta, você dominou o dinheiro. Você tem poder sobre ele. Se você não conseguir, só uma mentirinha, então você é escrava do dinheiro. Você prefere seguir outro caminho. Aí você vai passar pelo deserto várias vezes até que Deus trabalhe seu coração. Entendeu? Show, mas ótima pergunta. Tem uma... Deixa eu olhar. Tem mais uma pergunta ali? Deixa eu ver enquanto... Moço, dá uma olhada pra mim se tem na internet. Ai, bati a... Boa tarde. Essa questão que falam assim que Deus não vai te dar nada se essa coisa vai te levar para longe dele. Então, por exemplo, eu quero um carro, mas você quer um carro para quê? Para sair de rolezinho, para viver na baladinha. Eu quero uma casa para quê? Eu quero uma casa para trazer meus amigos para cá, a gente passar o final de semana na farra. E aí, por mais que a pessoa tenha aquele dinheiro, as coisas não chegam. Tem a ver com o coração, tem a ver com... Ótima pergunta. Na verdade é assim, nós vamos aprender agora na segunda parte que realmente Deus não vai nos dar nada. Sabe por quê? Porque tudo já é nosso. Não tem mais a ver... Nós vamos entender agora que depois de Cristo, nós estamos primeiros ainda no Antigo Testamento, no desejo de Deus de prosperar. Mas depois de Cristo, Deus não precisa nos dar nada. Ele já deu.
O que faz eu acessar é a minha fé. Então, uma pessoa que está buscando bens materiais com motivos errados, essa pessoa não tem fé ainda no próprio Deus. Ela não tem fé na provisão de Deus. Então ela pode acessar isso com as forças do próprio braço. Pagando, entrando em cartões de crédito, entrando em empréstimo. Ela pega aquilo e ela fala que Deus deu. Mas não foi pela fé que você conquistou isso, foi pela força do seu braço. Agora, o mundo espiritual, eu só trago do mundo espiritual para o físico através da fé genuína. Aí, para ter essa fé genuína, com esses desejos distorcidos, eu não tenho a fé genuína. Porque ela não está firmada em Deus, na provisão de Deus. Ela quer um status, entende? Você tinha uma pergunta. Já foi? Alguém já respondeu? Mas tem a ver com a resposta dele, sobre a crença, né? Perfeito. Isso o Tony mandou, mas acho que já faz um tempo essa daqui. Depois, Tony, você só me fala depois em que contexto está essa pergunta. Isso não corre o risco de ficar preguiçoso? Eu acho que é a questão da provisão abundante de Deus. É uma boa pergunta. Então ele falou, peraí, essa provisão de Deus que flui naturalmente, não corre o risco de ficar preguiçoso? Tem uma parte, Tony, vai ter uma parte na parte 2 agora que nós vamos falar sobre isso. Sobre um alerta. Porque a provisão de Deus não é um convite à preguiça. Tá? Na verdade, a preguiça é um dos fatores que gera a pobreza. Então, vistes o homem preguiçoso, uma hora cochilando, uma hora deitado, logo a pobreza lhe sobrevirá. Então, pessoas que são preguiçosas, só tem um caminho para ela, pobreza. Certo? Show! Vamos fazer o seguinte, uma pausa de 5 minutos para vocês ir no banheiro, beber água, tomar café. 5 minutos, tá?